Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Os santos anjos existem. Isto é uma das grandes verdades da nossa fé. Esta existência dos santos anjos, por parte, hoje em dia, é negado por pessoas que não têm fé. Nas ciências, hoje em dia, se fala só das coisas que são visíveis, que se pode medir, que pode se pesquisar com as realidades do nosso mundo. Os santos anjos são uma realidade sobrenatural e por isso fica um pouquinho mais difícil. E tem pessoas que dizem, os anjos não existem. Onde está o fundamento para a nossa fé nos santos anjos? Porque sabemos que eles realmente existem. O fundamento claramente está na Sagrada Escritura. Nós temos na nossa criação um triple ambiente. Temos os anjos, os homens e a criação material. A criação material é visível, é para medir. Nós, homens, temos também um corpo, mas já somos um pouquinho distinguíveis da criação material através da nossa alma espiritual. Nós temos um espírito e depois os santos anjos, como espíritos puros, são a terceira parte da nossa criação, como é descrito no livro de Gênesis. Quando nós estamos rezando o creio, seja no início do terço, o símbolo dos apóstolos, então nós confessamos que Deus é Criador do céu e da terra. Ou no grande símbolo que de vez em quando se reza na Santa Missa, é mais explicitamente falado que Deus é Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Estas coisas invisíveis são os santos anjos. Eles são espíritos puros. Quando aparecem, então, eles aparecem com um corpo, mas em si não têm. No creio, Deus é Criador do céu e da terra. Nós professamos que tem um céu, que tem a terra. A terra é nossa parte, onde nós vivemos, criação material que nos rodeia. Mas o que é o céu? O que designa céu? Nós utilizamos esta palavra céu para três realidades diferentes. De um lado é o céu estrelado, o firmamento, como é também chamado, aquilo que se vê, este espaço. Mas além disso, céu designa também o lugar onde está Deus. E não somente Deus, também os santos e os anjos, todos estes seres espirituais que estão adorando a Deus. Este lugar do céu é para nós desejo, é este lugar onde nós também queremos ir. E os santos anjos estão com Deus, estão na unidade com Ele. E toda esta criação do mundo, então, está orientado para Deus. Toda a criação, tudo o que foi criado já bem no início dos tempos, tem esta orientação ao céu. Como tinha
o paraíso no início dos tempos, onde Deus colocou assim, todo o mundo está orientado para o futuro, para o céu. Quando foi que foram criados os santos anjos? Nós temos no livro de Gênesis, primeiro capítulo, versículos 3 e 4, encontramos-nos dentro do primeiro dia da criação, temos esta palavra, e Deus disse, faça-se luz, e a luz se fez. Que luz é esta? Não pode ser o sol ou a lua. Isto foi só criado no quarto dia da criação. Então, deve ser não a luz material, mas a luz espiritual. São os santos anjos. E Deus viu que a luz era boa. Então, estes santos anjos foram criados bons. Depois, o livro de Gênesis diz ainda, Deus separou a luz das trevas. Nesta única frase, a Sagrada Escritura indica um grande acontecimento no início dos tempos. A separação dos anjos bons dos anjos maus. Nisto temos o mistério da queda dos anjos. Lúcifer e os seus anjos que não queriam ficar com Deus. Mas todo este mistério queremos hoje deixar um pouquinho de lado e talvez um dia contemplar separadamente. Queremos ficar hoje com a luz. Deus criou os anjos e os anjos que ficaram fiéis na provação são luz. Esta luz é bom. Esta fé, então, na existência dos santos anjos é exprimido no Catecismo, no número 328, de uma maneira bem clara. Lá no Grande Catecismo se diz a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. Verdade de fé, então, significa isto pertence à nossa fé. É uma verdade bem clara. Quem nega que os santos anjos existem, então tem realmente uma fé defeituosa. O testemunho da Sagrada Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Na Sagrada Escritura, quando a gente olha as páginas em que se fala dos santos anjos, são imensas. Quase cada segunda ou terceira página fala dos santos anjos. Quando se tirasse essas páginas, rasgasse fora, então ficaria quase só a metade da Sagrada Escritura. E a tradição é também unânime. Os santos, durante toda a história da Igreja, falaram tanto sobre os santos anjos. Tem também aparições dos santos anjos. Por isso, a tradição é clara. Temos ainda dentro da Sagrada Escritura um fato bem interessante, nos Atos dos Apóstolos. Quando São Pedro foi preso pelo rei Herodes e depois ele foi libertado pelo anjo, o anjo mandou ele cingir-se, colocar as sandálias, colocar o manto e ir para fora e as portas se abriram e ele foi para a rua e depois ele reconheceu. Deus mandou o seu anjo para me libertar. E ele foi para a casa de João Marcos, onde se tinha reunido a igreja primitiva, os outros apóstolos, muitos fiéis estavam lá rezando, e ele bateu na porta.
Depois uma serva abriu a porta, viu Pedro lá fora e fechou de novo o lugar onde ela viu, que Pedro que está lá fora. Foi para dentro e disse, Pedro está lá fora. Depois os outros não acreditaram e disseram, não, provavelmente é só seu anjo. Então, para esta igreja primitiva, tinha uma maior probabilidade que o anjo de São Pedro está fora do que São Pedro. Mostra que relação viva, que fé viva eles tinham nos santos anjos. Com certeza, por causa da experiência que tinham na vida com os santos anjos. Então, é realmente uma verdade de fé que os santos anjos existem. Como criaturas puramente espirituais, como continua o catecismo, os santos anjos são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Inteligência e vontade são também as nossas duas faculdades que temos. Isto nos distingue do mundo dos animais e dá-nos também esta dignidade de pessoa e nos faz imortais. Então, pela inteligência e pela vontade, somos semelhantes aos santos anjos. O que nos distingue dos santos anjos é a nossa corporalidade. Então, os santos anjos são puramente espirituais. E eles superam em perfeição todas as criaturas visíveis. O santo anjo, ele, na sua inteligência, sabe muito mais do que todos os homens juntos. Eles têm uma vontade bem forte, clara, decidida. A nossa vontade como homens não é tão totalmente decidida. Por isso, os anjos, quando no início do tempo eles se decidiram a favor de Deus ou contra Deus, essa decisão foi clara. Não pode ser revogada. Eles decidiram-se com toda a sua personalidade, porque eles também conheceram claramente as consequências da sua decisão. Então, eles sabem e são por Deus criados para administrar e ajudar na administração do universo. Isto é a tarefa dos santos anjos. Eles são enviados como espíritos, como anjos, a servir na manutenção do mundo. Em geral, dito isso. Então, quais são as consequências da existência dos santos anjos para a nossa vida, para a minha vida? Estão eles só no céu e ficam lá? Ou tem isto também uma importância para mim, para a minha vida? Claramente deve ter uma consequência para a minha vida. Eles pertencem junto a todo o âmbito da criação. Deus criou tudo como uma unidade. E quando nós queremos entrar num contato maior com Deus, então nós podemos pedir aos santos anjos para nos ajudar. Eles ajudam-nos para crescer na união com Deus. Eles são nos dados para
aprender deles a oração, eles estão continuamente adorando a Deus. E nós podemos aprender deles a rezar. Temos na Santa Missa o momento do Santo, oração dos anjos por excelência. E antes, no prefácio, o sacerdote reza: unidos com os anjos e os santos do céu, nós vos louvamos. Lá nós entramos nesta união maior com os santos anjos para louvar a Deus. Aprendemos deles a louvar a Deus, a adorar a Deus. A adoração é a atitude fundamental dos santos anjos. A adoração é também o nosso primeiro ato da veneração de Deus, que pertence à nossa existência humana. Um homem que não adora, que não venera a Deus, fica triste, fica infeliz, porque ele não faz para o qual ele foi criado. Isto é o primeiro trabalho que nós temos, sem muito fardo. É, em primeiro lugar, uma alegria para nós. Depois, claro, a existência dos santos anjos tem também uma consequência para a nossa vida cotidiana. Deus enviou o seu anjo para nos ajudar, para nos acompanhar, para ficar perto de nós. E ele é enviado para nos guiar ao céu. Tem consequência para a minha vida. Um terceiro ponto é que nós podemos aprender dos santos anjos este serviço que eles fazem. São enviados para nos ajudar, para nos guiar, e nós podemos aprender dos santos anjos a sermos também anjos da guarda para o nosso próximo. Fazendo o bem, ajudando, aconselhando, guiando, para que o nosso próximo também chegue um dia ao céu. Os santos anjos vão ser muito gratos se eles têm em nós companheiros, ajudantes, que ajudam para a salvação dos homens. E nós sabemos, na nossa vida cotidiana, temos também desafios. De vez em quando estamos em alguma escuridão, em alguma dificuldade, e nós não sabemos o que fazer, o que podemos agora fazer, o que devemos fazer, o que Deus quer que nós façamos. O Santo Anjo quer nos iluminar, quer nos dar a luz para encontrar o caminho, para responder bem à vontade de Deus, para cumprir o que Deus quer de nós. Ainda no final, uma pequena história que aconteceu na Alemanha no ano 1936. Viveu perto de Berlim um empresário chamado Hermann Möbius, que tinha lá uma casa bem grande e ele não estava em casa. Sua pequena filha de 4 anos estava em casa, à noite, dormindo. Chegou um ladrão, Frederico Metzler, bem conhecido pela polícia. Ele subiu pela calha para o primeiro andar, conseguiu lá na terraça abrir uma porta, entrou e começou a buscar as coisas, juntar bens de valor. De repente se abriu uma porta e de seu quarto saiu esta pequena menina, Elga, de 4 anos, e perguntou ao ladrão: "O que você está fazendo aqui?" O ladrão respondeu:
Estou procurando as joias da tua mãe. Onde elas estão? A menina respondeu, estão lá onde o meu pai tem o seu dinheiro. E onde o teu pai tem o seu dinheiro? Isto eu não te digo, porque eu acho que você é um ladrão. Agora este ladrão ficou furioso e disse, se você não me diz onde o teu pai tem o seu dinheiro, vou te cortar a cabeça. E a menina, corajosa, disse, isto o meu santo anjo da guarda não vai permitir. E o ladrão perguntou, onde está o teu anjo da guarda? Então a menina disse, bem, então foi para o quarto dela e lá tinha por cima da cama um quadro com uma imagem do santo anjo da guarda. E ela disse assim, aqui está meu anjo da guarda. Cada dia eu rezo a ele. Então ela se ajoelhou, começou a rezar, como cada dia. E com isso o ladrão começou a pensar e lembrou-se da sua própria mãe, que ele tinha também aprendido esta oração ao Santo Anjo da Guarda, e as lágrimas começaram a sair dos olhos dele, e silenciosamente ele foi-se embora, deixou todas as coisas que ele já tinha juntado e saiu, desceu de novo pela calha e lá de repente passou a polícia que pegou ele e depois ele ficou preso e até contou o que tinha acontecido e a polícia depois confirmou toda esta história. A existência dos santos anjos. Sim, eles existem. Eles ajudam. Não sempre assim como nós queremos vão ajudar. Eles vão agir segundo a vontade de Deus. Eles estão em missão para cumprir a vontade dele, não a nossa. E eles vêm em nosso auxílio, especialmente nos momentos em que nós não pensamos que nós precisamos da ajuda deles. Mas eles vêm, eles ajudam. Eles estão preocupados com a nossa salvação. Ficamos firmes na nossa fé e acreditamos com toda a firmeza que eles veem a nós, que eles nos ajudam e eles nos conduzem e iluminem. Queremos pedir agora a ajuda dos santos anjos e rezamos esta oração pequena que é tão conhecida, oração Santo Anjo do Senhor. Esta oração cada criança conhece, cada adulto conhece e é bom de rezar sempre de novo e aprofundar com esta oração a nossa amizade com o nosso Santo Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos vossos santos anjos da guarda e de todos os anjos e santos, abençoe e protege-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.